Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Essa é a aula de número 13. Na aula passada, nós terminamos falando dos deveres e proibições. Deveres e proibições do servidor público. E eu falei em especial, para que você prestasse atenção, pelo fato de que no artigo 220, processo inquérito administrativo. Então nós vamos concluir este assunto e dar continuidade. Eu disse que o processo administrativo constará de duas fases distintas, inquérito administrativo e processo administrativo propriamente dito. O que acontece? O inquérito para essa lei é a fase preliminar do processo. Nós veremos que o inquérito administrativo ele não admite a demissão, ele só admite multa, suspensão. Do inquérito pode ter uma multa, do inquérito pode ter uma suspensão, do inquérito pode ter uma advertência, mas nunca para que haja demissão, exoneração não, demissão ou demissão a bem do serviço público necessita do processo em caso de infração, é lógico. Continuando então, parágrafo 1º. Ficará dispensada a fase do inquérito administrativo quando forem evidentes as provas que demonstrarem a responsabilidade do indiciado ou indiciados. Portanto, pessoal, assim como no Código Penal, assim como no direito penal, fica dispensado o inquérito. No Código de Processo Penal, lá diz que o inquérito não é obrigatório, quando que foi evidente as provas. O que é necessário para o processo são as provas e não o inquérito. O inquérito ele é dispensável. Você vai marcar na sua prova que o inquérito administrativo é dispensável se as provas forem suficientes para provar a responsabilidade do indiciado ou mais, se for mais de um. Parágrafo 2º. O inquérito administrativo, que se constituirá de averiguação sumária, sigilosa, de que se encarregarão funcionários designados pelas autoridades que nós falamos no artigo 219 e deverá ser iniciado e concluído no prazo improrrogável de 30 dias a partir da designação. 30 dias, portanto, para que seja feito, iniciado e terminado o inquérito administrativo. Cuidado que essa averiguação sumária aqui não é aqueles meios sumários que nós vimos não. Aqui é uma averiguação sumária, ou seja, uma averiguação mais simplificada do fato. Porque no processo sim, haverá mais detalhamentos do fato. No processo é que eles vão descer até as minúcias para procurar os detalhes. Mas o inquérito é mais superficial. Ele será também sigiloso. E haverá os funcionários designados pelas autoridades. Nós vimos lá no artigo 219 que os secretários de estados e aquelas autoridades diretamente subordinadas a governadores de estados, elas são autoridades que vão designar os funcionários encarregados pelo processo e deverá ser iniciado e concluído 30 dias a partir da designação. Parágrafo 3º. Os funcionários designados, agora nós estamos falando do processo administrativo, pessoal. Então, o título desde o artigo 219 é processo administrativo. Então, os funcionários designados para proceder ao inquérito, salvo autorização especial da autoridade competente, não poderão exercer outras atribuições, além da pesquisa e averiguação indispensáveis à averiguação do fato, devendo levar as conclusões a que chegarem ao conhecimento da autoridade competente com caracterização dos indiciados. O que esse parágrafo 3º quer dizer? Que os funcionários designados no inquérito, eles vão ficar por conta, eles não vão exercer outras atribuições, além da pesquisa e averiguação, que é o que? É o inquérito, é o processo, é as perguntas, é a cariação, é a entrevista, a interrogação auditiva de testemunhas. Isso, eles vão ficar por conta, eles não vão ter outra atribuição. Salvo se tiver o que? Autorização especial da autoridade competente. Vamos supor que aquele funcionário, ele é o único que sabe mexer com o tipo de software, lá daquela repartição, ligar, desligar, modificar. Então, se tiver uma autorização especial, ele pode, mas a regra é o que? Não pode. Ele vai ficar exclusivamente trabalhando no processo.
no inquérito, melhor dizendo. Parágrafo 4º. Nenhuma penalidade, exceto repreensão, multa e suspensão. Repreensão, multa e suspensão. Poderá decorrer das conclusões em que chegar o inquérito, que é a simples fase preliminar do processo administrativo. Do inquérito pode acontecer uma repreensão? Pode, uma advertência. Do inquérito pode uma multa? Pode. Do inquérito pode uma suspensão? Sim. Pode uma demissão? Não. Para que haja demissão é necessário processo administrativo. Poderá, então, das conclusões que chegaram no inquérito. O inquérito é uma fase simples, preliminar do processo. Parágrafo 5º. Os funcionários encarregados do inquérito administrativo dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos os mesmos, sem prejuízo de vencimento, remuneração ou vantagem decorrente do exercício. Tempo integral, recebe integral. Artigo 221. O processo administrativo será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta de 3 funcionários estáveis. Olha o que nós estamos falando no artigo 221. Aqui já não é mais inquérito. Aqui é o processo, é a segunda fase e a fase propriamente dita do processo. O processo administrativo será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta de 3 funcionários estáveis. Quem são os membros da comissão do processo administrativo? 3 funcionários estáveis. Aquela autoridade que designou a abertura do processo, aquela autoridade que determinou a abertura do processo, ela vai designar os 3 funcionários estáveis para a realização desse processo. Parágrafo 1º. A autoridade indicará, no ato da designação, um dos funcionários para dirigir, como presidente dos trabalhos da comissão. Um será o presidente. Agora, o presidente vai escolher um para auxiliar, para secretariar. É o parágrafo 2º. O presidente designará um dos outros componentes para a comissão para secretariá-la. Quem escolhe o presidente? Aquela autoridade que indicou a designação, aquele secretário ou autoridade competente. E o presidente e não a autoridade. O presidente, então, aquele membro, daqueles 3 membros, vai escolher um para ser o secretário, para secretariá-la. Artigo 222. Os membros da comissão de processo, assim como lá no inquérito, dedicarão todo o seu tempo aos trabalhos da mesma, ficando por isso automaticamente dispensado do serviço de sua repartição, sem prejuízo de vencimento, remuneração ou vantagens decorrentes do exercício durante a realização das diligências que se tornarem necessárias. Exemplos de diligências: investigação de documentos, outras diligências, oitivas de testemunhas, outra diligência, oitiva do funcionário acusado. 223. O processo administrativo deverá ser iniciado dentro do prazo de improrrogável de 3 dias, contados da designação dos membros da comissão e concluídos no prazo de 60 dias a contar na data de seu início. O primeiro caso foi designado a comissão. 3 dias deve começar o trabalho da comissão. Após 3 dias no máximo, começa o trabalho da comissão. E é improrrogável esse prazo. E, no caso, a conclusão, existe o prazo de 60 dias para concluir o trabalho, para concluir a entrega do relatório do processo. Cuidado, o que é improrrogável aqui? A data de 3 dias para iniciar o processo, os trabalhos do processo. Agora, para concluir, não é absolutamente improrrogável. Por quê? No caso de força maior, por motivo de força maior, poderá a autoridade competente prorrogar os trabalhos da comissão pelo prazo máximo de 30 dias. Pode chegar, então, a 90 dias, em caso de força maior, um motivo. Eu falei isso na aula passada, eu falei que poderia ter uma tragédia, um incêndio, ou qualquer outro motivo que pudesse vir a prejudicar o andamento desse trabalho. Pode ser prorrogado e o prazo máximo é 90 dias. 90 dias. Durante esse período, eu falei que o servidor poderá ser suspenso.
Eu disse ainda que lá na Constituição fala que o presidente da República poderá ser 180 dias, era o dobro do servidor comum. Artigo 224. A comissão procederá a todas as diligências que julgar conveniente, ouvindo, quando necessário, a opinião de técnicos e peritos. O crime foi uma modificação de dados, por exemplo, de informática. A comissão pode chamar um perito, um técnico em informática, ou até mesmo alguém superior na área de informática, para analisar se aquela falta, houve mesmo aquela modificação daquele programa de informática ou de dados. Ainda pode ser, por exemplo, que o crime seja de internet, mas que aquele servidor tenha enviado por e-mail informação ultra secreta daquela repartição. Pode chamar um perito em informática para também analisar se saiu daquele computador mesmo, se foi aquele link, se foi aquela senha que enviou aquele dado ultra secreto. São exemplos. Parágrafo único. Terá o funcionário indiciado o direito de, pessoalmente ou por procurador, acompanhar todo o desenvolver do processo, podendo, através de seu defensor, indicar e inquirir testemunhas, requerer juntadas de documentos, vista do processo em mãos da comissão e o mais que for necessário a bem do seu interesse, sem prejuízo para o andamento normal de seus trabalhos. Lembre-se que eu falei que a ampla defesa e o contraditório é fundamental. Portanto, o funcionário indiciado, aquele que após o inquérito houve indícios da sua autoria, ele foi indiciado, portanto será processado. Ele tem o direito de, pessoalmente, ele próprio ou para o seu procurador, seja esse procurador um advogado ou não, pode ser um funcionário, acompanhar todo o desenvolver do processo de perto. De perto. Acompanhar aqui é o processo. Cuidado, no inquérito não existe esse acompanhar de perto no inquérito. Acompanhar é no processo, podendo, através de seu defensor, indicar. Defensor aqui pode ser advogado ou não. Não há obrigatoriedade. Indicar e inquirir testemunhas, requerer juntada de documentos, pode inquirir, haver a convocação de testemunhas para depor a seu favor ou não, requerer juntada de documentos, os documentos da administração, vista no processo em mãos da comissão. Aqui sim, olha, os papéis que estão em mãos da comissão, aquele interessado, acusado, indiciado, ele tem o direito de ver o que está nas mãos da comissão, para que ele possa tomar também providências para a sua defesa, e o mais que for necessário a bem do seu interesse, sem prejuízo para o andamento normal dos trabalhos. Se ele não estiver, é lógico aqui, nos trabalhos da comissão. Observe, pessoal. Mais uma vez eu repito, no caso do inquérito, não haverá vista do inquérito, haverá vista somente do processo. Porque eu falei lá atrás que o inquérito é sumário sigiloso, ele é sigiloso. O processo não é sigiloso, o processo ele é público, a ampla defesa e a contraditória. Continuando, artigo 225. Ultimado o processo, a comissão mandará dentro de 48 horas citar o acusado para, no prazo de 10 dias, apresentar a defesa. Preste atenção, durante todo o processo, ele tem o direito a vistas, a inquirir testemunhas. Agora, ultimou o processo, foi findado o processo. Essa comissão vai fazer o quê? Terá 48 horas, ela vai citar. Não é intimar? Por que não é intimar? Porque intimação é para o condenado. Ela vai citar. Aqui é acusado. Cita-se acusado, intima-se condenado. Vai citar o acusado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa. Olha, então, vamos tomar cuidado. Encerrou o processo, 60 dias ou 90 dias em casos especiais. Durante 48 horas, a comissão é o prazo, ela tem para citar o acusado pessoalmente, ou o seu defensor. No prazo de 10 dias, portanto, ela vai apresentar defesa. Mas existe o caso em que o acusado não se encontra o acusado. Achando o acusado em lugar incerto, não sabe onde ele está, a citação será feita por edital, publicado no órgão oficial durante 8 dias consecutivos. Vai se pegar a imprensa oficial, se o caso é estadual, do Estado. Neste caso, o prazo de 10 dias
Neste caso, o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa será contado da data da última publicação do edital. Então vamos lá. Durante 8 dias foi publicado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não importa o dia, foi citado. Durante 8 dias ele foi lá citado lá no órgão oficial. A partir do 8º dia, começa-se o prazo de 10 dias consecutivos para a apresentação de defesa. Então, será 18 dias no total. Será os 8 dias, conta-se os 8 dias, mais 10. Então, a partir da primeira citação até o 8º dia, até o último dia para apresentar a defesa, contar-se-ão 18 dias. Artigo 226. No caso de revelia, ou seja, não foi encontrado, ele é revel, ou seja, não compareceu, vai ser julgado sem a sua presença. Será designado, então, ex officio, pelo presidente da comissão, um funcionário para incumbir da defesa. Não foi encontrado, ele é revel, o presidente daquela comissão, um daqueles 3 funcionários estáveis, escolhido pela autoridade competente do Estado. Lembre que quem escolhe o presidente é que é a autoridade, subordinada ao governador diretamente. Este, então, presidente, ele vai providenciar, vai designar um funcionário daquela repartição para apresentar a defesa daquele outro funcionário que está sendo julgado. Artigo 227. Esgotado o prazo referido no artigo 225, a comissão apreciará a defesa produzida e então apresentará o seu relatório dentro do prazo de 10 dias. Qual era o prazo do artigo 225? 10 dias para a defesa. Então, esgotou aqueles 10 dias para a defesa, seja do réu encontrado pessoalmente, 10 dias, ou aqueles 18 dias, se for no caso de edital de citação. A partir do 8º, começa a contar mais 10 dias. Então, esgotou esse prazo. A comissão vai apreciar a defesa que foi produzida pelo defensor, pelo próprio funcionário ou por aquele que foi designado ex officio pelo presidente da comissão para fazer a defesa. E durante 10 dias ela vai apreciar, ela vai apresentar o seu relatório no prazo de 10 dias. Neste relatório, a comissão apreciará em relação a cada indiciado. Se for mais de um, será separadamente as regularidades de que forem acusados, as provas colhidas do processo, as razões de defesa, propondo então justificadamente. É o mais importante, a decisão é motivada. Assim como no juiz toda decisão é motivada, aqui também a comissão vai decidir motivadamente, justificadamente, a absolvição ou punição. Após o processo, após a defesa, 10 dias, vai fazer o relatório. Nesse relatório vai ter lá a nota de absolvição ou punição do funcionário, indicando, neste caso, a pena que couber. Segundo a apuração, analisou o estatuto, analisou a lei, cabe o que? Demissão? Então, vai anotar, não, cabe só uma suspensão, ou não cabe nada, justificado e deve estar ali relatado neste relatório. Parágrafo 2º, deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências que lhe pareçam do interesse do serviço público. Por exemplo, o funcionário foi absolvido, mas observa-se que ele é incapaz de realizar aquela função. Então pode sugerir ali uma readaptação de função. Um exemplo que eu estou dando. Qualquer outra providência que lhe pareça de interesse do serviço público, aquela comissão pode ali manifestar naquele relatório e deverá manifestar-se naquele relatório. Artigo 228. Apresentado o relatório, os componentes da comissão assumirão o exercício de seus cargos, mas ficarão à disposição da autoridade que houver mandado estar ao processo para a prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário. Aquela comissão, aqueles 3 membros, eles vão assumir imediatamente o serviço, imediatamente. Acabou, não tem férias, não tem uma semana de descanso, não vão para Cancún, vão voltar imediatamente para a sua função, mas ficará à disposição da autoridade que houver mandado. Aquela autoridade é superior, diretamente subordinada ao governador do estado. Fica à disposição dela. Está trabalhando, precisou de esclarecer um fato, volta então a assumir a comissão.
Artigo 229. Entregue o relatório da comissão, acompanhado do processo, à autoridade que houver determinado sua instauração. Essa autoridade deverá proferir o julgamento dentro do prazo improrrogável de 60 dias. Após, então, pessoal, a comissão concluir os trabalhos, será entregue o relatório à autoridade, ao secretário ou autoridade diretamente subordinada, departamento subordinado diretamente ao governador. Ele vai decidir no prazo improrrogável de 60 dias. Ele tem mais 60 dias. No próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, vou voltar desde o processo e vamos fazer uma listinha de prazos para que você possa ir anotando, porque é importante memorizar esses prazos. Parágrafo único para encerrar esse vídeo. Se o processo não for julgado no prazo indicado nesse artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício de seu cargo ou função e aguardará em exercício de julgamento, salvo-se em caso de prisão administrativa que ainda perdure. Então observe, 60 dias para julgar, ele está suspenso. Não foi julgado, ele volta automaticamente para a função e vai aguardar em exercício o seu julgamento, salvo se ele estiver preso em caso de prisão administrativa, desde que decretada pela autoridade judicial. Ele está na prisão administrativa, determinada pela autoridade, pelo juiz, pela autoridade judicial, ele vai continuar preso. Mas se estiver livre, ele volta a trabalhar após esse prazo de 60 dias. No próximo vídeo, nós daremos início ao artigo 230. O que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar essa aula de processo, vamos pegar todos esses prazos aqui e depois nós vamos fazer uma tabela com todos os prazos, desde o inquérito até o final dos recursos. Nós vamos fazer então, para que você tenha uma noção, uma linha do tempo desses prazos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.